Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu queria chamar nessa noite a nossa preletora, a nossa apóstola Carmen. Pode vir para cá, por favor. Vamos aplaudir o Senhor, igreja, pela vida da nossa apóstola. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha como ela está linda. Combinadinho, né? Deixa eu pegar um pouquinho dessa unção, já que estamos combinando. Levanta aí suas mãos. Vamos levantar aí suas mãos, vamos orar. Com certeza, né? O Senhor, Ele tem muito para derramar nessa noite. Senhor, nós já te agradecemos, Senhor, pelo tanto que o Senhor já derramou sobre este lugar. Deus, eu quero orar, Senhor, pela vida da apóstola, Senhor, declarando, Deus, tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor já liberou nas regiões celestiais para essa noite, através da tua filha, através da tua serva, Senhor, seja tudo derramado sobre este lugar. Pai, no nome de Jesus, vem sobre a mente dela, o seu coração, faz dela, Senhor, como labareda de fogo, Senhor, sobre esse ambiente, sobre esta casa, Senhor, e nós declaramos corações, ó Deus, totalmente abertos, sensíveis, ó Deus, para receber tudo, Senhor, tudo que vem da parte do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Quem está feliz com Jesus aí diz amém. Amém. Glória. Eu estou muito feliz com Jesus e estou feliz de estar aqui com vocês também, tá bom? A gente continua vindo muito à região dos lagos, mas passamos um tempo vindo pouco aqui no jardim, né? Precisamos ficar um tempo nos dedicando ali semanalmente na igreja de Cabo Frio. Mas agora a gente está conseguindo de novo conciliar essa dobradinha de estar um pouco lá e um pouquinho aqui com vocês. Isso é muito bom, né? Eu estou feliz de estar com a pastora Mariana, com os pastores. Sabemos que o pastor Júlio está trabalhando hoje, né? E o Rolão ficou lá na igreja de Cabo Frio. Eu estou aqui com vocês, tá bom? Olha, eu gosto muito de testemunhar das coisas que Deus faz. E eu tenho um testemunho fresquinho para contar, mas eu vou deixar para o RPV, fazer suspense, né? Só vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu dei o meu testemunho em Irajá, no dia que a apóstola Lisa foi lá pregar, eu ministrei o ofertório, eu dei o meu testemunho. Aí teve um pastor lá que falou que pegou aquele testemunho para ele também. E hoje ele me mandou um áudio dizendo que a mesma bênção que eu recebi, ele recebeu. É tremendo aí. Não perca o RPV, mulheres, que eu conto para vocês, tá bom? É uma estratégia, né? Deixar curioso, curiosa. Mas é que não vai dar tempo de contar agora. E eu conto para vocês quando eu estiver aqui com vocês, tá bom? Daqui a pouco eu quero ouvir uma canção antes da gente ministrar a palavra. E eu queria falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui nessa noite adorando a Jesus, culto de celebração. E o Pai, o nosso Deus, Ele fica muito satisfeito com qualquer pessoa, com qualquer um de nós, quando nós trazemos o Filho dele, Jesus, em adoração. Então eu creio que o Pai hoje está muito satisfeito com você, porque você veio na igreja com esse propósito de adorar a Jesus. E por que o Pai fica tão satisfeito quando nós levamos o Filho em adoração? Olha, qualquer pai, qualquer mãe aqui deve ter muitos papais, muitas mamães, muitos avós, não é? Nós gostamos de falar dos nossos filhos, gostamos de ver fotos repetidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Falamos sobre eles para as pessoas que às vezes nem estão nem interessadas em ouvir, né? Sobre nossos filhos, nossos netos, mas a gente fala sobre eles com um sorriso no rosto, com uma alegria. Assim é Deus, nosso Deus. Quando nós apresentamos o Filho a Ele, quando Ele nos vê adorando o Filho dEle, nós trazemos um sorriso para o coração de Deus, não é? E outra coisa, eu queria que você não se importasse nessa noite, no sentido de como você chegou aqui. Porque talvez você possa ter chegado aqui enfermo, enferma. Eu sei que tem pessoas passando por um desafio de enfermidade. Talvez você chegou aqui hoje com problemas, com questões que estão te preocupando. E talvez você não tenha nem tido tempo de se preparar adequadamente para você estar aqui. E quando nós estamos na presença de Jesus, Ele nos justifica diante do Pai.
nós estamos justificados, cobertos diante do Pai. Lá no Antigo Testamento, quando o pecador ia até o sacerdote levando a sua oferta, que era uma oferta para ser queimada, né, um cordeiro, o sacerdote, ele não olhava para o pecador, não. Ele olhava para o cordeiro. Porque ele sabia que se o pecador já era pecador, e se ele levou o cordeiro, ele queria a remissão dos pecados. Então o sacerdote colocava as duas mãos sobre o cordeiro, e o cordeiro representava aquela pessoa diante de Deus. Quando Jesus veio, né, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus, Jesus é que nos apresenta diante do Pai. O Pai não nos vê no sentido de ver as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele nos vê justificados em Cristo. O Pai olha e te vê, e te aceita, e te recebe nessa noite. Então tenha certeza que a sua adoração, a sua oferta, a sua gratidão, a sua dedicação está sendo recebida por Deus nessa noite, através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, que você veio adorar aqui nesse lugar, amém? Por isso eu quero colocar uma música agora que fala de Jesus, do poder desse Jesus que nós adoramos. E talvez você não saiba cantar essa música, não tem problema, nós vamos ficar sentados. Mas o fato de você não saber cantar, você pode desfrutar da letra e do poder dessa canção. Se você souber cantar, cante. Mas ela fala de uma mulher que ouviu falar, é como se fosse aquela época que Jesus estava andando sobre a terra, e ela ouviu alguns rumores, algumas notícias ao longe, de que havia um homem diferente que fazia milagres. E é sobre esse Jesus que nós vamos cantar e falar nessa noite, amém? Então escute essa canção, adore o Senhor com essa música, deixa ela penetrar o teu espírito nessa hora, amém? Pode liberar aí pra gente, se tiver a letra para ajudar. Da sua poderosa mão, amém? Aleluia! E o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco daquilo que foi falado ontem. Ontem eu lancei algo aqui profético, mas é a mesma palavra. Nós queremos trazer profundidade a essa mesma palavra. O título nós podemos chamar de O Poder da Confissão de Fé. Todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós confessamos o nome de Jesus. Nós declaramos que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era suficiente para a nossa salvação. Então, se nós um dia confessamos Jesus, a nossa linguagem precisa ser uma linguagem de continuar confessando o que representa Jesus, o que tem a ver com Jesus. Então o nosso linguajar precisa ser um linguajar de confissão de fé. Muitas das vezes a gente prefere declarar os problemas, muitas das vezes a gente prefere acreditar nas dificuldades, mesmo sabendo e conhecendo o poder de Deus, mesmo já tendo tido tantas e tantas e tantas experiências com Deus, que eu sei que você já teve. Mas há uma tendência, né, da murmuração, do desânimo, da incredulidade. Mas nós vamos manter essa cultura de confessar aquilo que nos traz a memória, a vitória, a bênção, aquilo que nos traz esperança. Essa é a confissão do crente, essa é a confissão bíblica. Isso não é palavra de autoajuda, isso é a Bíblia. A Bíblia é o poder de Deus para todo aquele e toda aquela que crê, né, no poder dessa palavra. Então, eu quero ler com vocês o versículo de Hebreus 11:3, para dizer para vocês como que foi gerada essa palavra no meu coração.
Hebreus 11:3. Os irmãos podem me ajudar? Na versão revista e atualizada, se possível, eu gostaria de ler com a igreja. Diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado. Aliás, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se puder manter esse versículo aí um pouquinho, eu agradeço. Eu estava um dia na minha casa, depois já era noite, já depois de ter feito tantas coisas, hoje ter vindo da igreja, eu não lembro bem. E eu me vi, quando eu sentei um pouco, eu me vi de repente pega, absorvida por esse versículo. Interessante que esse versículo não é um dos versículos mais chave, mais emblemáticos da Bíblia. Geralmente a gente para meditar em versículos muito fortes, e eu acho que se eu tivesse parado assim, por minha conta, eu teria parado em Hebreus 11:1, que fala a fé, a firme convicção, né? Eu teria parado nesse versículo, mas não, os meus olhos pararam em Hebreus 11:3. Eu comecei a meditar e me vi em lágrimas ali na presença, senti a presença do Senhor, uma experiência muito íntima. Quando eu fiquei meditando que pela fé, e nós somos desafiados a ter fé nesse tempo, né? Aumentar, subir nosso nível de fé. Eu fiquei, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E eu fiquei imaginando essa cena, né? Nós sabemos, ainda mais os jovens aí que estão estudando, né? Que o universo tem bilhões, trilhões de galáxias. Cada galáxia com trilhões de estrelas, de planetas, uma coisa que é impensável. Para nós, seres humanos, é impensável. Né? A gente fica imaginando e não tem. O que significa uma coisa que é infinita? A gente não tem uma noção exata do que é isso, né? Então eu fiquei pensando nisso, e ontem eu falei aqui que o universo, os cientistas eles falam que o universo foi formado, ele teve um início, mas ele continua sendo formado, ele é infinito, ele não parou. Ele a cada momento ele vai se formando, não tem fim essa expansão. Então, o que significa uma coisa dessa, né? E a Bíblia diz que o universo, tem outra tradução que fala assim, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tem uma tradução que fala que pela voz de Deus eles foram criados. Então eu fiquei imaginando aquele versículo lá de Gênesis que fala, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Disse Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus liberou, né? Falou, haja, disse Deus. Mais uma vez a gente vê a voz do Senhor. Então eu fico imaginando Deus, sem fazer força, sem se levantar. Imagina se Deus se levanta, o que não acontece, né? Poder, sem se levantar, sem erguer as mãos. Ele simplesmente falou. Ele só falou e os universos se formaram. Imagina se além de falar, Deus ainda se levanta. Meu Deus! Ele só falou, liberou uma palavra. E ao som dessa palavra de Deus, diz a Bíblia, o universo, os mundos, quer dizer, tudo veio à existência e uma única palavra de Deus foi incapaz, de reverberar numa expansão que a gente não sabe onde vai parar. E eu comecei a chorar, porque eu fiquei imaginando assim, se esse Deus, não sei que você sabe disso que eu vou te falar, mas às vezes a gente não para pensar nisso. Porque eu fiquei, se esse Deus é capaz de, com uma palavra, criar um universo que não para de continuar sendo gerado, porque a voz dele tem autoridade constante, imagina o que Deus não pode fazer por mim. Imagina o que Deus não pode fazer por uma situação que eu estou vivendo, por uma oração que eu tenho levado até a Ele, por um clamor que eu tenho apresentado. Imagina o que Deus não pode fazer por você. Nós fazemos parte desses mundos, desse universo que Deus gerou, sim ou não? Não é? E aliás, nós fazemos parte, diz a Bíblia que nós somos a coroa da criação. Uau! Né? Se com a voz dele ele fez o universo, mas se você é a cereja do bolo, porque nós somos a cereja do bolo. Gente, para quem que a gente tem que levar a
da boca de Deus em nosso favor resolve tudo, resolve todas as coisas, né? Uma palavra de Deus resolve num pacote só o problema de todo mundo que está aqui. Então eu comecei a chorar, porque eu falei, é impressionante, né? Talvez eu esteja muito ligada a essa pauta aí de universo, eu sempre gostei. Mas eu estou tendo que fazer assim um curso agora, eu estou fazendo um outro doutorado, eu precisei fazer um outro doutorado, e ele é ensino de ciências. Então eu tenho alguns professores que são físicos, são químicos, trabalham com essa área da ciência exata, matemáticos, né? E aí, quando eles começaram a ensinar física quântica, eu não entendi nada. A essa altura do campeonato já não dá para entender mais nada, porque não encaro o pensamento nosso que já foi formado, né, da física clássica. É complicado de entender a física quântica, mas os jovens entendem. Quando os professores eles começam a explicar que, né, aqui na física clássica, naquilo que é visível, material, eu vejo. Se eu andar desse ponto para aquele ponto, eu vou aqui nessa linha, né? Eu vou chegar nesse ponto. Mas aí eles vão explicar a física quântica. Se eu sair daqui para lá, eu não preciso necessariamente agir nesse movimento. Um movimento vai para lá, vai para cá. E, olha, eu não entendia nada. Né? É um movimento. A física quântica ela fala das coisas que são matéria, porém são invisíveis. Né? A gente não vê, mas elas existem. Por isso que eu fiquei pensando lá em Hebreus 11. A gente sabe que a parte de micróbios, né, átomos, a gente não vê. Mas existe ou não existe? A gente sabe que existe. Quem já ficou gripado aqui? Você viu a bactéria que te gripou? Mas você sentiu o prejuízo da gripe? Sentiu ou não sentiu? Então a gente sabe que existem coisas que existem, não são visíveis, mas são reais. Então, quando os professores começaram a ensinar que o movimento não é igual, o jovem explicaria melhor aqui do que eu, mas o movimento na física quântica é totalmente diferente, você pira a cabeça e você fala assim, existe um Deus. Existe um Deus regendo todas essas coisas, que no que é visível se manifesta de um jeito, o que não é visível se manifesta do outro, só pode ser Deus. E como é que esse Deus, com a voz, com a autoridade dele, interfere na minha e na tua vida? Então eu fico assim, apaixonada por esse Jesus, né? E com isso vai gerando fé no nosso coração, de saber que esse Deus tem um propósito, que esse Deus não perdeu o controle, não perdeu a mão, não perdeu a direção, e que pela fé a voz dele se manifesta na nossa vida e na nossa casa, amém? Então, outro dia, eu estava ouvindo uma reportagem que fala que a matéria escura, eu nem sabia que existia matéria escura, para mim a matéria é o que a gente vê, mas diz que a matéria escura existe. Ela é invisível, mas ela existe. Aí, eles estão pregando sobre Hebreus, né? Aí eles deram um exemplo. Se você lembrar da árvore de Natal que você coloca na sua casa, e as bolinhas penduradas. Está chegando, né? O final do ano, né? Lá tem o tronco da árvore, os galinhos e as bolinhas penduradas. É tão bonitinho, né? Imagine a árvore montada como se fosse o universo, a estrutura do universo invisível. Então, aqueles galhos invisíveis. E as bolinhas visíveis são os planetas, as estrelas, igual a gente vê assim, né, aqui no nosso sistema solar. Tem lá os planetinhas, o Sol. É como se cada planeta, cada estrela, cada ser do universo estivesse ligado num galinho da árvore de Natal. Só que a árvore de Natal é invisível. Existe uma força no universo segurando tudo que a gente não vê. A gente que é crente sabe que força é essa, né? Eles têm essa conclusão. Existe uma matéria escura que ninguém vê, que sustenta, né, os astros, que sustentam o universo. Isso é muito lindo, Jesus. E se o Senhor está sustentando essa terra, girando aí nesse universo, o Senhor está cuidando de mim e de você que estamos aqui nesse planeta, amém? O Senhor está nos vendo, Ele está te vendo, Ele está nos vendo nessa noite. Mas isso tudo para falar que foi com o poder da palavra de Deus. E a Bíblia diz que pela fé a gente entende isso. Então isso que eu estou te falando agora, eu sei que você está entendendo. Eu sei que você está entendendo porque você está
recebendo pela fé. E você está entendendo que esse Deus que criou o universo é um Deus que está contigo e que está comigo também nas nossas lutas e nas nossas tribulações. Por isso que a gente precisa copiar Deus. Se pelo poder da palavra Ele criou todas as coisas, nós temos que usar a nossa palavra, a nossa boca, abrir a nossa boca de forma a falar coisas produtivas, coisas criativas, coisas que vão dar certo, coisas que vão ter resultado. Esse precisa ser o linguajar do cristão. Crie, por isso eu falei, diz o apóstolo Paulo. Nós cremos e por isso nós falamos. Esse precisa ser o nosso falar. A Bíblia fala que, Efésios fala que aquilo Deus chama, preste atenção, Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Ou seja, aquilo que ainda não existe, aquilo que você está orando, aquilo que você ainda não viu o resultado, aquilo que você está esperando, a Bíblia diz em Efésios que Deus chama essas coisas à existência. Aquilo que você espera no Senhor, o Senhor na verdade já está chamando à existência da sua vida. E a Bíblia fala aqui no final desse versículo que é daquilo que não é aparente, daquilo que não é visível, é que o Senhor fez. É aquilo que se vê, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, o que se vê foi feito daquilo que é invisível. Aquilo que você está orando, sabe? Aquilo que você não sabe nem orar direito, não sabe nem como clamar direito, porque você não tem uma dimensão de como precisa acontecer na sua vida. À medida que você ora, o Senhor vai tornando concreto, substancial, material, palpável na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos, além de tudo que nós pensamos, além de tudo que nós vemos, além de tudo que nós cremos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa é a palavra da fé, essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus, essa é a palavra que nós cremos. E é essa palavra que nós precisamos declarar, igreja. Eu sei que nós cremos nisso tudo, mas não pode ficar só aqui e nem só aqui, ó. Coloca a mão aqui, ó. Precisa sair para você, precisa falar. Você precisa falar. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala que você precisa falar. Falar as coisas boas de Deus. Amém? Eu sei que a gente tem no coração e que a gente tem na mente, mas muitas das vezes a gente não declara. A gente tem medo de declarar e se não acontecer. Mas eu te pergunto, o que você vai perder se não acontecer? O que você vai perder se você declarar? Experimenta, declara, abre a boca, porque nós estamos aprendendo com Deus. Ele só abriu a boca, falou e aconteceu. Haja. Você é filho de Deus, você é filho, você foi feito a imagem e semelhança. Abra a tua boca hoje e fala. Declara, homem, declara, mulher. Não fica com medo de sonhar, não, porque nós servimos a esse Deus que criou o universo. Amém? E eu quero trazer uma personagem da Bíblia aqui para exemplificar tudo isso. Antes de trazer essa personagem, deixa eu falar uma coisa com vocês. Estava conversando com os pastores de Cabo Frio, nós estávamos reunidos, falando de outro assunto. E de repente o pastor Kleber, ele falou assim, não sei nem por que a gente estava falando, ele falou assim, olha, os cientistas já comprovaram que quando a gente fala alguma coisa para nós mesmos, a gente não esquece. Então, por exemplo, você, ele usou esse exemplo, você vai estar fazendo alguma coisa em casa, precisa deixar o celular em algum lugar, mas você não pode esquecer onde você deixou. Aí você deixou em cima da prateleira. Você vai falar em voz alta para você. Eu deixei o celular em cima da prateleira. Você pode fazer o que precisar fazer aquele dia. Você vai lembrar aonde você deixou o celular. Porque quando a gente fala e ouve o que a gente fala, a gente ouve a nossa voz, a nossa mente grava. Então, por isso a importância de nós falarmos. Porque eu sei que você sabe aqui, eu sei que você sabe aqui, mas quando a gente declara derrota, o nosso cérebro, ele não entende, ele não sabe, né? Então ele capta aquela derrota que você falou como se fosse uma verdade. Nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Nós é que damos comando ao cérebro. Então, se você pensa no bem,
acredita na palavra, mas declara a derrota, o que teu cérebro vai gravar? A derrota. E é por isso então que nós estamos, hoje nós vamos orar e nós vamos falar. Nós vamos abrir nossa boca e vamos falar para Deus o que a gente vai falar nessa noite, amém? Mas eu quero trazer então o exemplo dessa mulher que eu falei ontem também aqui com vocês, que é a mulher do fluxo de sangue, nada novo também. Mas Deus me chamou a atenção para algo que essa mulher, uma atitude que essa mulher tomou. Vamos ver? Mateus 9, do 20 ao 26. Vamos ler juntos aqui no telão a atitude dessa mulher. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Pode continuar? Pode ser só até aí, só até o 22. Mas grava para mim o 21, pode deixar o 21 lá na tela? Colocar ele lá na tela, congelar ele. Olha, essa mulher, antes de tudo, antes dela tocar, antes dela enfrentar a multidão, antes de tudo, eu tenho certeza que esse episódio aqui, essa situação foi o que foi decisivo na vida dessa mulher. Ela dizia consigo, tem tradução que fala assim, ela falava com ela mesma: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Jesus tinha poder para curar se alguém tocasse na roupa dele? Tinha. Só que antes dela, a gente leu na Bíblia algum milagre desse tipo? De alguém que tinha tocado na roupa de Jesus e ficado curado? Ela inaugurou isso. Ela pensou, ela planejou e ela fez. E ela fez mediante algo que ela falava com ela mesma. Ela falava sobre o que ela estava planejando. Então eu fico imaginando essa mulher falando. Talvez, eu não sei, eu estou aqui imaginando. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Então talvez pode ter acontecido de lá atrás, dos 11 anos lá atrás, ela ter falado assim, levantado e falado assim: ai, mais uma manhã com essa doença. Como será esse ano? Eu não posso me aproximar das pessoas porque a lei não permite, eu sou imunda. Eu estou doente, eu estou anêmica, eu estou fraca, eu não tenho força para trabalhar, eu não posso trabalhar. E eu fico imaginando a ladainha. Talvez possa ter sido assim. Mas nesse dia, ela resolveu falar algo diferente para ela. Ela resolveu acordar, não sei o nome dela, mas ela falou assim: hoje eu decido, hoje será diferente. Hoje eu vou usar lá, os recursos que eu tenho, para que eu não tenha nenhum vazamento em público, ninguém suspeite da minha condição e me afaste do meu objetivo. Eu estou ainda me sentindo fraca por causa da perda de sangue durante tantos anos, mas hoje eu terei força de levantar e ir até aquele lugar. E à medida que ela falava com ela mesma, ela ia conseguindo executar essas decisões que ela teve. Eu vou até lá. E ela falou assim: eu não vou só até lá, porque quando eu chegar lá, haverá uma multidão. Imagina a torcida do Flamengo em volta de Jesus, igreja. Ela falou, tem aqueles homens, aquele pessoal, aquela turma animada. Ela falou: eu, no meu estado, vou conseguir ultrapassar aquele monte de gente. Eu fui lá, quando a Lagoinha lançou o CD, lá na Apoteose, eu estava lá. Fui com a Carol era adolescente. Gente, assim que nós ficamos, ó. Não dava para vir para cá, não dava para ir para lá, não dava para ir para frente, não dava, muita multidão. Ou você fica aqui quietinho, ou é pisoteado, Como é que aquela mulher falava com ela: eu vou conseguir ultrapassar aquela multidão. Todo mundo queria estar com Jesus, gente. A gente ouve essa história e não imagina como foi difícil. Mas ela falava: eu vou ultrapassar a multidão e eu vou tocar na orla de Jesus. Foi a decisão e o poder da palavra que fez aquela mulher tocar. E quando ela tocou, o milagre
aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. Ela foi curada. Poder da atitude, da decisão e da palavra de fé. Sabe, a gente fica achando que fé é um sentimento. Ai, se eu sentir assim, eu vou falar. Ai, se eu sentir uma coisa, é porque Deus vai fazer. Não. Fé é verbalizar. Fé é confessar. E fé também é tomar uma atitude em direção àquilo que a gente está declarando. Se ela só falasse que ela ia fazer aquilo tudo, mas ela não se erguesse, não se arrumasse, não fosse na direção, o milagre também não aconteceria. Então fé é declarar e caminhar nessa direção. Nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos declarar para o Senhor. Você pode falar tudo para Deus hoje. Fala tudo. E ninguém vai tomar conta de você, porque o outro vai estar falando tudo para Deus também. E nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite. Amém? O milagre vai acontecer. E aí, essa mulher, então, quando ela toma essa atitude, ela me lembra um testemunho de uma irmã muito querida, né, que passou por uma situação muito interessante. Ela, mulher de Deus, mulher de oração, conhece, anda com Jesus. Ela acordou um dia de manhã, orou, fez a devocional, tempo sozinho com Deus, aquilo tudo. E depois que ela orou, ela falou assim: agora eu vou tomar o meu café. Decidida, agora eu vou tomar o meu café. Falou, ela disse que falou, né, com ela mesma. E foi lá pro fogão, nada demais. Acendeu o fogão, fez o cafezinho dela, tomou o cafezinho dela. E quando ela estava terminando de tomar café, a filha dela chegou em casa, filha dessa minha amiga. E a filha dela chegou e falou assim: mãe, como é que a senhora fez café? Ela, acendi o fogo, fiz café. Mãe, não tem luz desde ontem. Ontem à noite a luz acabou e ainda não voltou. Aqui em casa o fogão é elétrico e não tem fósforo. Como que a senhora acendeu o fogão? E essa serva de Deus falou assim: eu falei que eu ia fazer o café e fiz o café. O poder da palavra é verídico, esse testemunho. Eu conheço essa pessoa, é fidedigna. O poder da decisão e da palavra. Amém? Nas coisas pequenas, simples, esse poder está dentro de você. Esse poder da fé está dentro de nós. Amém? Então, nessa noite, eu quero te convidar, para nós termos esse tempo de oração, não vou mais me estender, mas eu quero te convidar a quando você fizer as declarações, nós vamos orar da seguinte forma: nós não vamos orar assim, olha, Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor salva o meu filho. Senhor, tem misericórdia de mim, vai lá na minha casa, vai lá no meu trabalho. Nós podemos orar assim, mas hoje nós não vamos orar assim. Hoje nós vamos declarar. Hoje nós vamos declarar e dizer o que vai acontecer no mundo espiritual. O Senhor nos deu autoridade. Pela fé nós temos autoridade. E nós vamos dizer assim: no nome de Jesus, eu declaro a essa enfermidade, saia da minha vida pelo poder de Jesus. Você vai confessar e declarar com a palavra de fé com autoridade. Você vai dizer assim: hoje, em nome de Jesus, eu dou um basta nesse desemprego. Hoje, em nome de Jesus, a situação na minha família vai mudar. Você é o agente de Deus nessa terra. Amém? E você vai declarar dessa forma, confessando a palavra de Deus. Né? Você não está confessando a palavra de Deus. Amém? Olha, por quê? Nós vamos chamar sobre a igreja uma unção de sinais e maravilhas. Uma unção de prodígios. Uma unção de milagres. Né? Sinais e maravilhas são uns dos dons de Coríntios, do Novo Testamento, os dons espirituais que estão repartidos na igreja. A gente vê na igreja se manifestar a palavra profética. A gente vê na igreja se manifestar o dom de línguas. A gente vê na igreja se manifestar tantos dons poderosos. A gente vê visões, sonhos sendo revelados na igreja. Por que não o dom de sinais e maravilhas? Aleluia! Sinal e maravilha quando a gente ora e algo que não é possível acontecer de uma forma natural acontece. E
nós vamos chamar essa ação dos sinais e maravilhas sobre a igreja nessa noite. Amém? E eu quero dizer mais uma coisa para você antes de nós orarmos. Que há uma palavra de Deus para você. A palavra, a Bíblia. A Bíblia é toda a palavra de Deus. Ela já foi liberada para nós, ela é para nós. Mas dentro da palavra de Deus, Deus sempre fala conosco de maneiras específicas. E nós precisamos aprender a reconhecer isso. Aprender a reconhecer quando Deus está falando com a gente de uma forma muito direta. E eu quero declarar essa noite em nome de Jesus que esse entendimento está vindo sobre a sua vida. Que você vai discernir a palavra e discernir de uma forma de entender o que Deus está falando contigo em cada momento, em cada contexto, em cada situação. Através da palavra de Deus. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida nessa noite um espírito de fé, um espírito de esperança. Nós declaramos nessa noite a fé, um dom espiritual. E eu quero declarar sobre a sua vida dom da fé, em nome de Jesus nessa noite. Tudo vai mudar no nome de Jesus. Esse medo, essa ansiedade, essa incredulidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que isso não faz parte da igreja do Senhor. Nós somos aqueles que creem. Nós somos o povo que crê. E nós declaramos repreendido da sua vida tudo aquilo que te limitava a transitar no mundo da fé, no reino da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que nesse mundo nós temos aflições. Eu não estou pregando aqui um triunfalismo. Nós temos lutas e aflições. Mas eu sei que nós temos um Deus vivo, Jesus ressurreto, que tem poder e autoridade e que pode acalmar qualquer e toda tempestade no nome de Jesus. Aleluia! E é isso que Ele quer mexer, que Ele quer exercitar com a nossa vida nessa noite. Eu quero te aconselhar, leia a palavra, porque a palavra leia e aí declare a palavra. Apóstolo, eu não sei o que eu declaro. Declare a Bíblia, declare a palavra. E outra coisa, creia na palavra profética. A palavra profética que eu estou dizendo aqui não é profecia solta aí, sem contexto, sem direção, mas uma palavra profética fundamentada na Bíblia. A palavra que é liberada na igreja, quando cada pastor pisa nesse altar, quando cada líder pisa aqui para liberar uma palavra, ele está sendo usado por Deus, ele se preparou, ele orou, Deus falou. Então pegue, creia na palavra que está sendo liberada pelos profetas para a sua vida também. Tome posse, é para você sim. Por que não é para você? É para você sim. Creia nisso, tome posse disso no nome de Jesus. E por fim, eu quero contar também uma experiência que há umas 3 semanas atrás nós fizemos uma reunião de líderes no domingo de manhã. E nós oramos, buscamos, adoramos, até que um momento o Espírito nos levou a começar a reivindicar o mundo espiritual. Resgatar o mundo espiritual. O que é isso? Nós, como servo e serva do Senhor também, nós passamos por batalhas espirituais. O inimigo das nossas almas, ele não deseja o nosso sucesso, ele não deseja que a palavra plena se cumpra em nossa vida. Então ele fica trabalhando e lutando para que as coisas não aconteçam, para que a gente desanime. Mas se a palavra de Deus assegura que vai acontecer, nós então temos que nos apropriar daquilo e reivindicar. Não é reivindicar um abuso. Tem gente que acha que pode chegar para Deus e falar: aí, Senhor, meu direito. Não é assim. Ele é Deus, Ele é supremo, Ele tem autoridade, nós temos que nos render a Ele. Mas nós também temos que nos apropriar daquilo que Ele nos deu. Então, reivindicar no mundo espiritual não é ser abusado com Deus, mas é ser agressivo com o inferno. A gente não pode ver o inferno batendo, e a gente confessando derrota. Então a gente tem que seguir. Então naquele momento de oração nós começamos, cada líder começou a reivindicar. Nós falamos: cada um de vocês agora vai reivindicar algo no mundo espiritual. Aí um declarou assim: Senhor, no nome de Jesus, eu restituo um tempo de conversões na igreja. Aí o outro começou: Senhor, no nome de Jesus, eu reivindico que as pessoas que estão enfermas da igreja sejam curadas. Senhor, no nome de Jesus, eu reivindico que haja mais jovens na igreja. Cada um foi falando o que sentiu de falar. E nós exercitamos esse tempo de
de reivindicar, de tomar posse, de trazer para si aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. E é o que eu queria te convidar a nós fazermos nessa noite. Eu queria pedir que todos nós ficássemos de pé e que essa música que nós cantamos estivesse tocando ao fundo, mas bem baixinho, só como fundo, para que nós pudéssemos orar nessa hora, sabe? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Nós vamos fazer uma oração específica aqui, mas antes disso, eu queria que você orasse. Sabe, é muito bom receber imposição de mãos, é muito bom quando alguém ora por nós. Mas eu quero que você entenda nessa noite que a sua oração tem poder, porque a sua oração é feita em nome de Jesus. Eu quero que você entenda nessa noite, quando você abrir a boca e declarar, o milagre vai acontecer. Então eu te peço que aí mesmo no seu lugar, você fechasse os seus olhos e você começasse a falar para Ele, para Jesus nessa noite. O que está acontecendo? Sabe, o que precisa acontecer na sua vida espiritual, o despertamento, os dons que você deseja receber, sabe, as dificuldades, os projetos, os sonhos. Mas eu vou te pedir uma coisa, não fala de boca fechada não. Não fala só aqui dentro não. Põe pra fora, sabe, nem que seja um sussurro. Ana sussurrava. Ana não conseguia nem falar, ela sussurrava. Mas aquele som, aquele barulho chegou no céu. Então eu quero te pedir, ninguém vai ouvir tua oração, porque o outro vai estar fazendo a dele. Sussurre aos céus, fale aos céus, mande palavra para o céu, manda som para o céu agora. Aleluia, e comece a declarar. Declarar. Primeiro eu te peço isso, fale para Jesus, fale da sua dor, sabe? Fale para Jesus nessa hora. O Nazareno está aqui nesse lugar, nessa noite. Oh Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Nós abrimos a nossa boca nessa noite. Nós abrimos a nossa boca nessa noite. Porque nós entendemos que foi pela voz, pela palavra, que o mundo, que o universo foi criado. Oh Senhor, por isso nós abrimos a nossa boca. Pela fé nessa noite nós entendemos que o invisível só se torna visível quando nós declaramos. Oh Senhor Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, levamos a Ti, Jesus, nossas petições, levamos a Ti, Senhor, a necessidade dessa igreja, oh Senhor Jesus, dessa congregação. Levamos a Ti a vida do pastor Júlio, a vida da pastora Mariana, dos pastores, dos líderes de cada membro, Senhor. Oh, há uma taça no céu agora, sendo cheia, sendo cheia, sendo cheia, com a intercessão dos justos, com o amor dos justos. Oh Senhor, toda palavra que está sendo liberada está chegando agora na Tua presença, Senhor. Oh Jesus, nós declaramos isso, Senhor, pela fé, nós dizemos, Tu és aquele que chama a existência, Tu traz a existência, Senhor. Oh Deus, se torna material, se torna tangível, se torna palpável agora, Senhor. Aquilo que é invisível, aquilo que ainda não é, aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não aconteceu, que aconteça agora, debaixo do poder da palavra de Deus. Oh Senhor, chama a existência na vida dele, chama a existência, o haja de Deus, o existir, agora Senhor, agora, pelo poder da confissão da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, aleluia, 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 Jesus. Oh, não pare não, querido. Pare, se a sua lista é grande, continua. Se a sua lista é grande, continua. É tempo de fé. Há uma unção de fé nesse lugar. Há uma unção de fé nesse lugar. Oh, rabaxore, catarabaxere, catarabaxore. Oh, rabaxere, catarabaxere,
Ora baixou, cata na baixeira, conta na baixeira. Ora baixou, conta na baixeira, canta na baixeira. Ora baixou, conta na baixeira, conta na baixeira. Ei, na baixeira, cata na baixeira. Oh, na baixeira. Oh, Jesus, visita, visita, visita. Toda a incredulidade, todo o medo, oh, toda a dúvida, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo aprisionamento na mente, todo aprisionamento emocional, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lançamos fé sobre a tua vida, lançamos convicção sobre a sua vida, lançamos certeza sobre a tua vida, lançamos esperança sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de chamar a igreja aqui à frente, eu quero que você faça mais uma coisa nessa hora. Eu quero que agora você ore pela pessoa que está ao seu lado, mas você vai orar daquele jeito que eu te falei. Você vai orar determinando pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Você vai determinar o que vai acontecer na vida dessa pessoa que está ao seu lado, tá bom? Você não vai pedir agora aos céus. Hoje não é noite de pedir, hoje é noite de determinar. Determinar, porque há poder nas suas palavras. Então eu peço que você se una a uma pessoa, amém? Se una a alguém nessa hora e comece, de repente essa pessoa vai querer até te dizer sobre o que ela quer que você ore, tá? Se quiser fazer isso, faça isso, se não, não importa. Mas comece a declarar a palavra de que vai acontecer. Comece a chamar a existência na vida dele e na vida dela. Diga assim: eu determino em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Sabe, comece a orar dessa forma por essa pessoa. Isso. Na autoridade, no nome de Jesus, eu reivindico sobre a sua vida a vitória. Eu reivindico sobre a sua vida o sucesso. Eu determino pela autoridade da palavra de Deus a solução desse caos. Isso no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você sentir de profetizar, profetiza sobre ele, profetiza sobre ela aquilo que há de acontecer, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é o nosso nome, é o nome de Jesus. Não é a nossa autoridade, é a autoridade de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. O nome é qual foi dado todo o poder nos céus e na terra. É esse nome que nós invocamos nessa noite. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Oh Jesus, Tu és aquele que faz a guerra cessar até os confins da terra. Tu és aquele que quebra o arco. Tu és aquele que despedaça a flecha. Tu és aquele que queima os carros no fogo. E o Senhor Jesus está se levantando com autoridade nessa noite sobre todas as causas que estão sendo apresentadas nesse lugar. Oh, Tu és aquele Jesus a quem a Tua voz se submete, Senhor. Todo ser se submeta nessa hora à voz de Deus, à voz de Cristo, porque a Tua voz é poderosa, Senhor. A Tua voz se faz ouvir na terra, a Tua voz se faz ouvir nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberamos a palavra profética. Liberamos a palavra profética. Existem pessoas nessa noite declarando: restitui, 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 restitui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Nós declaramos o nome de Jesus. Nós não declaramos doença. Nós não declaramos derrota. Nós não declaramos fracasso. Nós declaramos o nome de Jesus. O nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Ressurreto, vivo, poderoso. Aleluia. 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 Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Conforme a tua oração. Conforme a tua declaração. Que assim seja nessa noite. Que assim seja. Diz o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quem está sentindo fé aí? Quantos estão sentindo fé nessa hora? Amém? Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração com vocês, tá? E depois eu vou passar aqui para os pastores. Eu quero fazer mais uma oração. E essa oração eu sinto muito específico nessa noite agora, de nós orarmos por cura. Já oramos no primeiro momento, só que agora nós vamos orar por cura determinando. Nós oramos no início do culto pedindo, e agora nós vamos determinar a cura no nome de Jesus. Então eu queria pedir, se existem pessoas enfermas nessa noite, que viessem até aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Eu quero pedir a ajuda dos pastores, das pastoras que puderem. Tem pastores que estão enfermos. Se eles quiserem receber, eles podem receber, né? Mas assim, os pastores que puderem ajudar a orar, eu queria pedir ajuda. Eu não sei se tem mais alguma camada de líderes que ajuda nesse momento de oração. Pastora, se tiver, que venham também. E eu quero chamar mesmo você que estava, né? Que estava enfermo, você venha aqui, para que nós possamos orar por milagre. Milagre. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Venha aqui nessa noite. Aleluia. A gente pensa às vezes que milagre é só quando um paralítico anda, isso é milagre. Mas milagre também é uma cura, né? Lembra da sogra de Pedro que estava enferma com febre, não tomou dipirona, não tomou novalgina, mas a oração curou a febre? Isso é sinal e maravilha. Então vem aqui para frente todos que sentem que estão enfermos, né? ou adoentados, alguma coisa assim, que querem essa oração. Venham para cá, para que nós possamos orar. A música pode continuar tocando e nós vamos orar. No final a gente coloca ela bem alto para a gente fechar. Mas vamos orar isso. De novo, não espere orar não. Já vai declarando essa enfermidade repreendida. Isso, o pastor Daniel está colocando óleo ali na mão dos líderes. A Bíblia fala no livro de Tiago que se houvesse alguém enfermo, olha como é simples assim, a gente que complica. Se houver algum enfermo, chame os presbíteros da igreja. E os presbíteros com o óleo da unção na mão, e porá as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. 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 A Bíblia não deixa dúvida. A Bíblia afirma: serão curados. Isso é viver a fé. A Bíblia não diz talvez sejam curados, talvez alguns serão curados. A Bíblia diz: os enfermos serão curados. Receba a oração da fé agora sobre a sua vida. Tem alguém chegando com óleo, colocando a mão sobre a sua cabeça e ministrando cura divina sobre a sua vida nessa hora, no nome de Jesus. Sim, Jesus, chamamos a existência agora esse tempo, que o Senhor abra agora um intervalo de tempo para cura divina, cura divina, cura divina. Todo tipo de enfermidade, de dor, oh Deus, que está cometendo o teu povo nessa noite, nós lançamos cura divina, impomos as nossas mãos, como diz a tua palavra, e declaramos cura ao enfermo. Oh Deus, ainda tem mais. A tua palavra diz que se tiver cometido pecados, serão perdoados nessa hora. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, determinamos cura, determinamos saúde, determinamos, Senhor, toda a docência agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A unção do Espírito Santo está nesse lugar para curar. A unção do Espírito Santo está nesse lugar para sarar. Receba o toque do Espírito Santo. A
te tocando. Toque agora nas obras das vestes de Jesus e receba cura sobrenatural. Sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja nessa hora também levanta a voz pela sua vida. E nós declaramos o poder de Deus, poder curador, poder transformador e o poder também que sustenta a sua mente, a mente de Cristo, para que você possa declarar aquilo que você pensa, aquilo que pode te dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque nós pensamos naquilo que é do alto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Nós declaramos nessa noite, palavra de Deus: sara-me, Senhor, e serei sarado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o nosso louvor. A cura é para louvor e glória do teu nome. A restauração é para louvor e glória do teu nome. E nós unimos a nossa fé e declaramos, Senhor, cura, cura, restauração completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que vocês ficassem de pé, aqueles que estão sentados. Levante suas mãos para o alto, nós iremos abençoar a vida de cada um nessa noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a doce consolação do Senhor, do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e celebramos o seu santo nome neste lugar.